Depois que você carregou as informações, a sua base de dados para o SPSS, aí sim você pode vir aqui, ó, na sua pastinha e abrir o Excel. Aí não vai dar problema, tá? Não vai ter erro. Aí você abre, nós precisamos, né, abrir o Excel, porque esse dicionário onde que estão as siglas das variáveis, nós vamos ter que recorrer a ele para poder colocar aqui essas informações, tá? Vou puxar aqui para o lado e essas informações aqui também eu vou colocar. Deixa eu colocar aqui para o lado, tá? E agora nós vamos trabalhar. Só que antes eu gostaria de fazer aqui um breve comentário em relação à base. Tomem cuidado na hora que vocês forem trabalhar, isso é na parte da amostra mesmo. Deixa eu até puxar o Excel que fica mais fácil para ler. Porque é o que eu recomendo, tá? Que vocês vejam o número de variáveis que vocês têm, tá? Por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos essas variáveis, ok? Que somam 19. E ainda nós temos essa aqui, ó. Sexo representa uma, né? Apesar de a gente não estar utilizando o sexo para rodar a análise fatorial. Renda, estado civil, IES e trabalho. Mas enfim, nós temos aqui 19 que nós vamos rodar o nosso modelo. Considerando que você tem 19 variáveis, ou seja, esses grupos aqui representam cada um construto, eu recomendo que vocês, na hora da amostragem, que vocês tenham mais do que 19 respondentes, tá? Olha só a base de dados que o professor deixou preparada para nós. Quando você tem uma base robusta, olha só, são 2.765 informações. Ou seja, são 2.764, porque tem que excluir aqui o rótulo, são 2.764 entrevistas. E aí você vai ter uma análise robusta. Se você tiver uma base muito restrita, muito pequena, vai dar alguns problemas que, inclusive, o professor já pontuou em sala de aula, tá? Então, tomem cuidado em relação à base. Mas, vamos lá. Vamos colocar essas informações na nossa ferramenta. Passo 1, vir aqui, visualização da variável. E aí, o que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui, ó, rótulo, tá? Que são esses valores aqui. No SPSS é simples, você pode pegar do Excel, copiar o texto e colocar aqui direto, ó. Eu vou fazer isso aqui para todos, ok? Pronto, finalizei aqui a tabela, né? Eu dei uma pausa para não gastar tanto tempo. E agora que está tudo preenchido aqui, com base no que nós tínhamos aqui, ó, nesse dicionário, tá? Onde tinha todas as siglas, então eu fui colocando, copiando, colando para cada um. Agora o que nós precisamos é colocar esses valores aqui, ó, codificar, porque o SPSS, ele não vai ler a palavra homens, ele vai ler o número 1 e o número 2, tá? E aí vai competir a nós interpretarmos esses valores 1 e 2 como sendo 1 homens, 2 mulheres. E isso para todas essas situações que estão aqui, tá? E esse material, gente, é de suma importância para vocês, tá? Colocarem isso no Excel. Veja que o trabalho no software é o mínimo. Nós investimos bastante tempo na amostragem, coleta, tratamento dos dados, ok? Na teoria, métodos quantitativos também, vocês precisam saber qual é o método mais apropriado, por isso que inclusive eu deixei ali o link daquele artigo para vocês verem se tem alguma similaridade com o que vocês estão fazendo, tá? E aí sim, depois disso, né, de todo esse trabalho de pesquisa, é que vem a parte final, que é rodar o modelo. Então vamos lá. Então aqui eu vou para essa outra parte, que é a parte de valores. Deixa eu encostar aqui um pouquinho para ficar mais fácil a leitura. Legal. Então, o que a gente vai colocar? Onde tiver sexo,
tá bom? Deixa eu até colocar aqui gênero declarado. Então, vamos começar por aqui. Eu sei que 1 ele representa homens, vou dar um adicionar, e 2 representa mulheres, ok? Venho adicionar e dou ok. Quando eu faço isso, quando eu vier aqui, ó, se eu for aqui para a parte, se eu vier para cá para o final, olha só, ele já colocou, ó, tá? As outras informações ainda ele colocou como número, mas eu vou deixar do mesmo padrão. E agora eu vou fazer a mesma coisa para Estado Civil, renda e trabalho. Pronto, então já coloquei aqui todas as informações que nós precisávamos. Ó, se olhar aqui na visualização de dados, vocês vão ver que agora está tudo preenchido. Lembrando que só tem o nome, mas ainda continua sendo valores numéricos para o SPSS, tá? Inclusive, na hora que nós formos rodar o relatório, você pode escolher como você quer que seja exibida as informações. Olha só, nós temos aqui, por exemplo, nós temos esses valores, ok? Que são esses valores que nós acabamos de setar na ferramenta. Nós temos também nome, tá? E o rótulo. Então, com base no que está aqui em cima, eu posso especificar no SPSS, vindo em editar, opções. E aqui, ó, eu posso falar se eu quero exibir os nomes. Quais são os nomes? Isso aqui, ó, certo? E se eu colocar rótulos, o que ele vai exibir para mim? Aqui, ó, essas informações aqui, tá? Nesse caso, eu recomendo nome. Por quê? Porque como nós temos um texto muito grande e depois nós vamos ter que fazer outros tratamentos na análise fatorial, se você colocar esse nome, né, que é o texto, no rótulo, depois vai ficar difícil para poder analisar. Então, a recomendação nesse caso é que vocês coloquem os nomes. E aí, quando for apresentar o artigo, aí vocês explicam em detalhe o que significa cada sigla, tá? E aí você vem em saída. Mesma coisa. Nós temos as opções nomes, rótulos e nomes e rótulos. Se eu colocar nomes, o que vai aparecer? Isso que está aqui. Se eu colocar rótulos, o que vai aparecer? Esse texto que está nessa coluna aqui. E se eu colocar nomes e rótulos, vão aparecer os dois. Eu vou deixar, nesse caso, nomes, tá? Mesma coisa aqui em variáveis, ó. Variáveis tem rótulos, tem nomes e rótulos. Vou deixar também como nomes, tá? Idem aqui, ó. Aqui são os valores, tá? Então, nós temos os rótulos, que são esses que estão aqui. Nós temos os valores, que vai aparecer o que está aqui. E, mesma coisa, valores e rótulos. Então, vou deixar do jeito que está aqui configurado, ok? Vem em aplicar, tá? Dá ok e pronto. Sua base está preparada para rodar a análise fatorial.